E aqui tem um slide bem cativante, né? Onde está a boa terra? É, às vezes até uma pergunta, né? Que a gente se faz aqui nesse slide. Eu queria que vocês prestassem atenção. Essa semana eu estava me lembrando de quando eu morava antes no Cordeiro, numa casa. Quem aqui mora em casa aqui? Ou já morou? Todo mundo mora em casa aqui? Maravilhoso. E eu me lembrei que lá tinha um quintal, lá tinha um pé de goiaba, que às vezes meu pai tirava ali para lape. Lá tinha um pé de jambo. Poxa, que casa grande, é verdade. Na frente tinha um pé de coco, tá? E eu me lembrei dessa casa que eu morei. Era uma terra boa, né? Como é bom a gente ter um pedacinho de terra ali para plantar, não é verdade? Uma terra boazinha que a gente planta ali, qualquer coisa nasce o fruto, é uma alegria. Tem gente que gosta de pé de acerola. Quem gosta de acerola aí? Olha aí, que bom. Cresce que só, e quando nasce a acerolinha, aquele negócio bem docinho. Aí eu disse, eu vou lá e pegar dessa acerola. Que coisa boa, né? A gente vê hoje em dia, eu trabalho nessa área, e ali em Recife tem muitos apartamentos assim, bem pichototinho assim, bem, sabe? 25 metros, bem pequenininho, devido ao crescimento da população ali naquela área. E aí quando a gente lembra de como a gente morava em casa, eu vou sair dessa casa, um espaço bom desse, a minha casa, não é verdade? Ninguém troca a sua casa por nada. Por quê? Porque você se sente à vontade, você tem ali a sua plantação, o seu pezinho de manga, de jambo, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas aqui em Recife querem o quê? O sonho delas é morar no interior, às vezes tem uma casinha lá, justamente um sítio, para poder o quê? Fazer isso que acabei de falar, de ter essa plantação, certo? Interessante é que quando a gente pensa nisso, nessa terra, nos faz lembrar de uma passagem bem conhecida, que Jesus ele compartilha dessa boa terra. Eu queria convidar vocês a abrirem um texto em Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 8. Também vai estar aqui, mas eu espero vocês para abrirem a palavra de Deus. Não se preocupem. Está aqui. Marcos capítulo 4, verso 1 a 8. É uma parábola bem conhecida, né? A parábola do semeador. Eita, que terra boa. Quando nasce lá uma plantinha, não é, Jean? A gente pega ali uma manga, é bom demais. Uma manguinha espada, docinha. Ei, Paulo? E aí Jesus começa a compartilhar essa parábola do semeador. Todos abriram? Amém? Então diz assim: e outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia, na sua doutrina: ouvi. Eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram. E não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto. Que vingou, e cresceu, e produziu 30, a 70, e outro a 100. Olha aí, Jesus compartilhando e nos ensinando. Nessa passagem vemos que há alguns tipos de solos diferentes. Se você já mexeu com plantação, você sabe aquele solo que é fértil e o que não é fértil. A gente já olha ali, de antemão, aquele barro, não está crescendo nada. Muitas das vezes a gente está assim, um barro, não está crescendo nada. Oh Jesus, me ajuda, eu quero ser um solo fértil.
Eu quero multiplicar. Quem aqui nunca se pegou pensando em relação à propagação do Evangelho? A gente pensa nisso. Que Jesus, ele que ele estava aqui na terra, ele fez o máximo para que muitas pessoas sejam encontradas, sejam atingidas, que essa palavra seja alcançada por essas pessoas. Então sabemos que Jesus, ele explicou tudo direitinho. Ele parou, explicou, né, aos seus discípulos em particular. Vem aqui, eu vou lhe explicar como é que se faz. Então compartilhar o Evangelho é simples, mas criar um hábito de anunciar, como é que eu vou criar esse hábito de anunciar? Eu tenho compartilhado aqui com os irmãos o hábito que foi de ler a palavra todos os dias, amém? Amém. De orar, mas algo me incomodou esses dias. Marcelo, está faltando algo. Eu sei que ler a palavra é muito bom, orar é muito bom, mas está faltando algo em você. Sei que esses dias é complicado, é corrido, mas eu vou compartilhar aqui com vocês alguns hábitos, para que você possa também, como eu, aprender a compartilhar esse Evangelho tão maravilhoso, que fez toda a diferença na sua vida, amém? E um dos primeiros hábitos é convidar. Aí está a boa terra, olha aí, o hábito de convidar, convide. Eu participei muito do Ministério de Louvor aqui, eu vejo o menino aqui. A gente sabe que a gente tem que chegar 3 horas antes, né? Se preparar e tudo mais. E muitas das vezes a gente esquece de chamar, de compartilhar, de ver. A gente também lembra e se sente frustrado. Tem semana que a gente compartilha, tem semana que, sabe, a gente chama todo mundo, por vários modos, né? De ligar, no WhatsApp, divulgando. Então aqui tem alguns, celular, WhatsApp, Instagram, falando com pessoas. Então reserve um tempo para esse objetivo. Se você não fizer isso, não tem como, porque você não criou ainda um hábito de chamar pessoas. Diga, hábito de chamar. Chamar, de convidar, de fazer uma ligação para uma pessoa, de dizer, olha, eu queria te convidar para que Jesus possa ser na sua vida. Esse celular é muito bom da gente compartilhar a palavra de Deus. Quando a gente pega o celular e a gente compreende isso. Opa. Alô? Opa, rapaz, é Alisson, meu amigo? Que bom, eu queria te convidar para algo especial hoje. Vai ter um culto especial, uma palavra abençoada. E eu queria te convidar às 10 horas. Em Garaçu. Eu posso passar aí, posso te dar uma carona. Olha, inclusive tem um café da manhã maravilhoso às 9 horas. Tá? Muito bom, café por minha conta, por nossa conta aqui. Eu passo aí às 8h30, tá certo? 8h30. 8h30 da manhã eu tô aí. Amém, que coisa boa. Fico feliz de te convidar para esse momento especial. Diga. Passo, eu vou te avisando, já comunicando. Tá bom assim? Valeu, obrigado, até mais então. Olha aí, que coisa boa, que alegria. Convidei uma pessoa, eu sei que na hora, nas primeiras ligações vai ser difícil, eu tremi aqui, eu fiz algo aí espontâneo. Escreva no papel, meu irmão. Escreva o que você vai falar, sabe? Deus é assim, Ele quer mover você para que as pessoas cheguem. Muitas das vezes a pessoa quer receber essa ligação. Ela está te esperando receber essa ligação aí. Ligar, olha, eu vou aí te buscar. Estava precisando. Não, mas eu não tenho uma roupa. Olha, não se preocupe. As pessoas estão esperando você contactar. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo telefonema. É isso aí. Não desistir de convidar. Sempre. Agora, o que vai fazer com que a gente continue isso? O hábito.
Se toda semana eu criar esse hábito, todos os dias, antes eu nem postava no WhatsApp. Eu digo, gente, o que está faltando para eu postar ali? Jesus é na minha vida. Olha, hoje o dia está maravilhoso. Porque Jesus fez algo na minha vida incomparável. Essa graça, foi que a gente cantou? Maravilhosa graça. Então compartilhe essa maravilhosa graça que tem com você. Marque um horário no seu despertador. Olha, eu agora vou parar no meu celular. Se não souber fazer isso, chama o irmão, olha Alisson, eu vou, me ensina aqui, bota aqui o alarme, chamar pessoas. Que toda vez, num sábado, às 5 horas, vai tocar lá o alarme. Aí você, eita, é agora, essa é a hora, vou compartilhar. Amém? Porque se você não colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido aqui, o que a gente tem feito? Tenho certeza que quando você começar, você vai dizer, antes de tocar o alarme, eu já sei, Senhor. E você vai fazer muito mais, porque você vai criar um hábito de convidar as pessoas. Quantos eventos temos aqui na igreja? Quantos eventos? Temos muitos eventos, Dia das Mães, dos Pais, sabe? Tem plugin para os jovens, temos TM, GVs. Então, olha, aquela pessoa tem uma mãe, olha, Dia das Mães, é agora. Meu irmão, olha, tem um Dia das Mães, vai ter um café da manhã especial para as mães. Eu queria te convidar para tu levar tua mãe. Olha, tem um momento lá das crianças, que vai ser o Dia das Crianças, que é uma criançada total. Vamos levar o teu filho? Ainda tem o chá das flores, olha aí. Que bom. Então chame as senhoras, convide para os eventos. Na palavra de Deus, tem uma história bem legal. Está em Mateus capítulo 22, de 3 a 10. É a parábola das bodas. Bodas é um casamento, que eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidamente. Então, os seus servos a chamar, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, que é um casamento. E esses não vieram. E depois enviou outros dizendo, dizer aos convidados, eis que tem um jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos. Tudo já está pronto, vinde para as bodas, insistindo para o pessoal vindo. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrastes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os cantos, e encontraram tanto maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Olha, quando a gente começa a anunciar, quando a gente começa a convidar, como a irmã falou, chame aquela pessoa que está, sabe? Você acha que não? Mas, espera aí. Alô? Queria falar com você, irmão. Você estava aqui no GV de Abreu e Lima. Não, meu irmão, mas eu moro muito longe. Eu moro lá em Goiânia. Não tem preocupação. Eu moro aqui em Abreu e Lima, mas eu vou te buscar lá em Goiânia. Disse, rapaz, esse cara está demais. A igreja é aqui no Ibura. Como é que eu vou lá em Goiânia buscar ele? Meu irmão, o que Deus fez na cruz por você? Essa maravilhosa graça que Deus fez por você. Ele tem infinitamente mais para você. De tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Nada se compara ao que Deus fez com você na cruz do Calvário. Então, hein, Jean? E de Abreu e Lima para Goiânia, não é nada. É um pulo. Mas compartilhar dessa graça maravilhosa não se compara. Crie o hábito de convidar. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, convide. Convide. Não durma no ponto, meu irmão.
Convide. Porque aqui não era para ter mais espaço. Era para estar faltando cadeiras. Temos que convidar. O hábito de convidar faz toda a diferença. O hábito de ler a palavra não faz toda a diferença, amém? De orar não faz? E de convidar também. Convidar. O terceiro ponto. Então, falta a gente externar o nosso testemunho. Convidar. Compartilhar o evangelho é simples, mas precisa convidar. E também o segundo hábito, estudar. Estude. Olha, o segundo hábito aí, estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente compartilha aqui da palavra do semeador. Marcelo, olha, me dá dica aqui no WhatsApp, eu vou passar para você os dizeres assim, ó. Olha, Marcelo, me ajuda, eu vou passar para você como convidar no WhatsApp. Eu digito ali e tal, e passo para você. Mas se você não estudar, não pegar aquilo que você tem aprendido aqui, amanhã, depois da manhã, você esqueceu. Se você não colocar no seu alarme no celular, agora, quando sair, o alarme não vai tocar. E você não vai praticar aquilo que a gente aprendeu agora. Coloque agora. Faça o quanto antes. Estude a palavra que foi ministrada no seu coração. Vá lá e leia a palavra do semeador. Onde está a boa terra? Você é a boa terra. Amém? Diga, eu sou boa terra. Eu sou boa terra. E um exemplo prático disso é o que Jesus começa a ensinar. Vou pegar aqui alguns utensílios que eu trouxe para mais ou menos explanar o que Jesus falou. Tá? Vou sujar um pouquinho aqui. Não tem problema. E aí ele disse, olha, tinha uma semente que caiu no meio do caminho. Vou pegar aqui uma sementezinha. Caiu no meio do caminho. Tinha pouca terra. Vou pegar aqui esse passarinho. Veio lá o passarinho. Eu disse assim, comida, que facilidade. Tirei. Aí tinha outra terra, mais profunda. Só que ela caiu em meio às pedras. Sabe? Umas pedras, muitas pedras. Até ela cresceu. Mas ela, sabe, não tinha muita raiz, não tinha muito foco. E teve outra que cresceu em meio aos espinhos. Eu até deixei aqui do lado porque eu já levei alguns furinhos. Certo? Peguei aqui uma... Olha como ela até rasga aqui, ó, os espinhos. Eu trouxe aqui esse cacto com espinhos, só para você se lembrar. Aqui é os espinhos. Aqui é o passarinho. E teve uma que cresceu. E aí ela deu fruto. Olha os frutos, que beleza. Depois uma tangerinazinha, bem legal. Não é bonito os frutos? Olha, Paulo, dando os frutos. E aí, eita, aquele teu vizinho, ó. Minha mãe, me lembrei, vou chamar ela. Olha, aquele meu colega que estuda comigo. Olha ele chegando na igreja. Olha, pessoal, aquele meu colega de trabalho. Aquele meu cliente, Paulo, da ração. Olha, as pessoas começaram a vir à igreja, começou a dar fruto. Olha como ficou colorido a mesa. Olha como fica bonito a igreja. É os convidados, olha. Olha os convidados, eles estão enchendo. É tão bom louvar o Senhor. Aquela pessoa está chorando ali, ó. Ela está sendo impactada pela presença de Deus. Olha os convidados. Essa é a boa terra. Os convidados, as pessoas, os discípulos. É isso que Jesus quer. Que você seja boa terra. Que essas pessoas que você conhece se cheguem à casa do Senhor. Amém? Então estude a palavra de Deus. Chame as pessoas. Semeie. Quem é o semeador? Você. Quando você recebe a palavra de Deus e confessa
o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você se transforma no semeador, semeando a palavra, compartilhando, convidando. Você é o semeador. Jesus semeou na sua vida, Ele foi o semeador. E semeou em mim, em você. E aí você precisa o quê? Semear, diga semear. Semear. A semente é a palavra de Deus. Eu joguei aqui a semente. A palavra de Deus. Ela parece ser pequena, como o grão de mostarda, mas ela é é poderosa para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Então, a terra é você que tem que multiplicar para transformar as pessoas como você em boa terra. Só que vem algumas coisas atrapalhando. As aves do céu. A gente pensa assim, as aves tão bonitinhas, né? As aves do céu. E aí Jesus começa a explicar em comparação uma com a outra. Aí vem as aves do céu e pá, tira a semente. O inimigo. Não, mas essa palavra não é para mim não. Eu não tenho tempo não. Eu já faço tantas coisas. Eu tenho tantos afazeres. Eu me esqueci, olha. Eu me esqueci. Simples assim. Sabe? A palavra eu não estudei. Eu não guardei. A palavra eu não pratiquei. Logo, o que foi pregado, recebe com alegria. Mas é o quê? O inimigo foi lá e tirou, arrebatou a palavra. Que estava tão boa no seu coração. Quando eu coloquei ali aqueles frutos, você começou a se lembrar. Rapaz, agora eu vou lembrar daquela meu vizinho, daquelas pessoas. Aí depois você esqueceu. Realmente é tão difícil chamar. Não é para mim não. Então crie o hábito de revisar aquilo que foi semeado no domingo. E demais eventos da igreja. Coloque em prática, anote. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Anote. Olha, primeiro ponto, quando eu sair daqui, eu vou colocar no WhatsApp. Segundo ponto, eu vou chamar, vou botar uma relação aqui de pessoas, quem eu vou convidar. Coloque em prática, porque senão você sai daqui e esqueceu, foi-se. Jesus falou para você fazer, mas você não realizou. Você não foi boa terra. Por quê? Porque você não estudou, não praticou, não relembrou. E sabe, aquela raiz aqui dos pedregais, que até cresceu, mas não teve raiz. E eu trouxe aqui algo para você se lembrar das raízes. A gente que é nordestino aqui, olha, eu já falei a gente, trouxe uma raiz bem legal aqui para você se lembrar. Quem conhece essa raiz aqui? Eu trouxe uma bem grande aqui, só para você se lembrar. Esse aqui é o quê? Forte, né? Acaba come de manhã, já traz aquela sustância, não é não, Jean? Olha, batata doce, depois que a pessoa quer, rapaz, compartilha aí. O que é isso aqui? Macaxeira. Esse aqui? Batata doce. Olha que bom. Um café da manhã reforçado, uma janta. Esses dias lá em casa tinha batata doce. A gente demorou, sabe? Não gosta de batata doce? Olha, demorou a crescer, a gente fazer batata doce. Aí começou a criar um pezinho assim. Eu disse, mas rapaz, batata doce. Eu nem joguei água, nem cultivei. Que raiz forte, difícil. Essa palavra vai com você. E não precisa fazer isso não, meu irmão. Deus mandou eu fazer. Amém? Amém. Toda glória e louvor e majestade para Deus. Então lembre pelo menos da macaxeira. Seu pai Marcelo fez aquele negócio. Macaxeira, da batata doce, eu me lembrei. Raiz. Vou fazer. Porque senão cai no mar do esquecimento. E você não realiza aquilo que Deus tem colocado para você. Falta o quê? Raiz. Então compartilhar o evangelho é simples, mas você precisa primeiro o quê? Convir. E segundo, estudar. Primeiro você
convida. Depois você, li a palavra, estudei. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o hábito, é de ensinar. Diga, ensinar. Então, quando você cuida das pessoas, você começa a repetir. E aquilo vai fincar no seu coração. A primeira vez que você convidou, você vai caguejar. Você vai, meu amigo, isso que difícil. Mas depois, no segundo, no terceiro, e quando vir o seu fruto, que maravilha. Valeu a pena dar os frutos para o Senhor. Valeu a pena convidar. Valeu a pena. Então, existe um terceiro solo, que é esse aqui que eu vou pegar com cuidado. Que as sementes caíram aqui, junto ao que? Aos espinhos. E olha que os espinhos furam. Dói. Sabe por quê? Porque essa é a estratégia, mais uma, para que você não possa dar frutos. Como assim, Marcelo? Rapaz, eu tenho um boleto. Quem conhece boleto? Eu tenho um boleto para pagar segunda-feira. Eu sou Uber, não tenho condições de eu ir para a igreja. Eu vou ter que trabalhar sábado de noite, domingo. Esse rapaz não dorme mais não, domingo de manhã, de tarde. Meu irmão, uma correria imensa. Eu tenho que fazer uma defesa aqui para um cliente, não é, Felipe? Eu tenho que varar a noite, meu amigo. Não tenho mais tempo para nada. Eu não tenho tempo. Eu tenho que pagar o boleto. Olha, os espinhos sufocando. Olha, chega um pessoal aqui na minha casa, nunca mais veio, não vai dar para eu ir para a igreja, não vai dar para eu multiplicar, não dá para eu fazer nada. Sabe? A semana todinha eu trabalhei, olha os espinhos sufocando a palavra. Olha, eu tenho que trocar de carro. Meu carro está velhinho. E eu preciso, essa moto não aguento mais. A moto quebrou, não foi, Paulo? Eu tenho que trocar de moto, então não dá para ir para a igreja, não dá para convidar ninguém, não dá para eu dar carona para ninguém. Aí quando consegue o carro novo, não, meu irmão, aquele pessoal um pouquinho na lama, lá em Abreu, vou nada. A gasolina é cara. Oxe, ele estava com o carro velhinho, sujinho, foi para o novo. Não tem condições de dar mais carona. Olha, sufocando. Porque é aquilo que, e agora? Aí torna o quê? Infrutífera. É os enganos da riqueza. Ele te engana, ele te sufoca com os seus negócios, com o dinheiro, com a casa. Você não recebe mais ninguém, vai na sua casa. É impressionante. Ninguém nem vai na sua casa. Tu mora onde? Pergunta a pessoa que está do seu lado, tu mora onde? Você mora onde? Não, eu moro aqui no Ibura. Rapaz, eu nunca fui na sua casa. Tu nunca me convidasse. Eu estou pensando que, ou tu tem muito dinheiro, certo? Na minha casa eu digo logo, pode abrir a geladeira, eu não tenho esse problema. Eu não tenho, Jean, não tenho esse problema. Pode abrir a geladeira, né, Felipe? Então assim, se a pessoa, olha, nunca pode. Não, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer a verdadeira faxina, né, mulheres? Para que você possa ir na minha casa. E não deu essa semana. Então como você vai convidar a pessoa para a sua casa? Como você vai convidar para a igreja? Como você vai compartilhar a palavra de Deus? Se você não consegue. Olha os espinhos. Olha os espinhos. Não é comigo não. Não sou essa pessoa. Olha os espinhos. Você está disponível para Deus? Vou repetir mais uma vez. Você está disponível para Deus? Sim ou não? Sim. Se eu estou disponível para Deus, então tudo está disponível. Amém? Amém? A minha casa está disponível. O meu carro está disponível. O meu tempo está. Estou dizendo para você parar de trabalhar, nem de estudar. Não. Mas eu preciso reservar um tempo para convidar. Para dizer, ei,
eu sou cristão, tá? Tu nem sabia. Não sabia não, Marcelo, tu és cristão não. Rapaz, eu nunca postei, mas agora sim eu vou postar. A partir de hoje eu vou mudar. A partir de agora eu vou anotar. Vou praticar, amém? Eu vou frutificar. Para Deus não existe essa questão de ocupação. Existe organização do seu tempo. Amém? Eu queria compartilhar só com vocês em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Que diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então quer dizer, se eu, que sou cristão, que estou aqui na igreja, se nós estamos aqui, se cada um trouxer uma pessoa no próximo culto, dobrará o número de pessoas, amém? Amém. Dobrará. Se dobra, automaticamente, se eu tenho 30 aqui, vai ter 60. Cada um fazendo a sua parte, em particular. Então quer dizer, eu por si só, chamar. Se a minha esposa vir, olha, tu tem que em particular também fazer a tua vontade. A vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade. Então você, em particular, tem que fazer a sua parte. Não espere que um chame 50, como Paulo, né? Fez grandes maravilhas. Conte com você. Olha, diga assim: eu conto comigo para chamar. Vamos repetir: eu conto comigo para chamar. Então é isso, entenda o que Jesus lhe pede para você fazer. Chame as pessoas, contacte essas pessoas, faça a diferença. A série está repetindo que só. Mas é a verdade. Porque caiu entre os espinhos, sufocou. Caiu na terra ali, pouquinha terra, não deu em nada. O passarinho veio lá, o inimigo, caiu entre os pedregais, sem raízes. Logo cresceu com alegria, mas depois não tinha raiz, não anotou. E essa é a boa terra. A terra que multiplica. Onde está a boa terra? Onde está a boa terra? Em nós, em você. Você é a boa terra. Existe mais um texto que eu vou compartilhar com vocês, está em Lucas. Em Lucas capítulo 8, 26 a 28. Existia uma história bem conhecida também, de uma pessoa que não estava legal. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então aquele homem estava numa situação difícil, não é verdade? Peço que não me atormentes. Então, se a gente passar pelas ruas, a gente vai encontrar algumas pessoas desse tipo, moradores de rua, pessoas que estão ali em situações muito difíceis. E a gente tem tantos afazeres, a gente tem tanta coisa para fazer, não é verdade? E a gente passa ali, que difícil. Vamos continuar. No versículo 38, diz assim, no mesmo capítulo, no versículo 38 e 39. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixassem estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus tinha feito na sua vida. Jesus curou aquele homem. Jesus mudou a vida dele. Opa! Esse homem tem casa?
Ele não estava na rua. Esse homem tem família. Mas quando Jesus curou ele, tirou os demônios, eles se precipitaram dos porcos. Tu acredita que as pessoas disseram assim: ó Jesus, vai embora, porque a gente perdeu os porcos. As pessoas estavam preocupadas mais com as coisas materiais do que com as próprias pessoas, com a vida. A nossa preocupação tem que estar com as pessoas, não com os objetos. Não quanto eu vou gastar de sapato para andar, não quanto eu vou ter que fazer, mas temos que nos preocupar com as pessoas. Aquelas pessoas estavam preocupadas com os porcos. Nada contra os animais, mas às vezes as pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas, que acaba fazendo o quê? Sufocando a palavra, não tendo raiz, não dando bom fruto. Sabe o que eu vou dizer a vocês agora? Seja forte, seja corajosa, tenha bom ânimo. Vai ser fácil? Não. Mas o Evangelho, quando a gente coloca, dá um testemunho do que Deus fez na nossa vida, fica fácil. Quando a gente fala de Jesus, fica bem mais fácil. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Então aquela pessoa da sua família que você acha que, poxa, está tão difícil, é brigadinado, é aquele chefe difícil, e aí você vai dizer: Deus tem uma palavra para você, Jesus te ama, meu irmão. Olha, eu queria fazer algo por você, eu queria dar um abraço em você. E aí, não precisa falar mais nada. Então, o que aprendemos desses 3 hábitos? Convide, estude e ensine. Que dar frutos no final faz toda a diferença. Aí a pessoa, ô boa terra, ô servo bom e fiel, ô serva boa e fiel, porque fez o quê? Deu frutos. Jesus não diz servo bom e fiel para a terra que não deu fruto. Não é verdade? Amém? Amém? Sabemos que os desafios são grandes, mas precisamos sair da inércia, do zero, e darmos o nosso melhor. Às vezes a gente fica anos na igreja. Anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos. Cadê os seus frutos? Cadê a sua tangerina? Nada. Porque você não criou o hábito de chamar. Crie o hábito de chamar. Se você sair daqui, você vai: Marcelo, a partir de hoje eu criei um hábito de chamar. A partir de hoje eu vou redes sociais, Instagram, Telegram, chamar. Meu irmão, eu tenho vergonha, Marcelo. Eu não sei falar como tu fala. Meu irmão, passa a mensagem, meu irmão. Aperta só um botão, ó. Pá! Daqui a pouco, meu irmão, eu quero que tu venha aqui em Abreu e Lima. Eu quero que tu venha aqui em Goiânia, em Garanhuns. Aí você vai lá a primeira vez, você vai lá a segunda vez. Daqui a pouquinho, Garanhuns vem até aqui, meu irmão. Você crê? Diga: Garanhuns vem até aqui. Você crê? Creia no Senhor. Diga: Jesus te ama. Para um número de pessoas. Eu queria chamar a banda para cá. Saia do marasmo. Convide pessoas, telefone, fale mais de Deus que tem feito na sua vida. Coloque esse hábito como prioridade na sua vida. Primeira coisa, ler a palavra, orar, convide pessoas. Diga: ler a palavra, orar, convidar pessoas.